Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo a Tito. Nós estamos encerrando hoje, estamos finalizando esta série. Tito, capítulo 3. Nós temos aprendido, irmãos, ao longo desses últimos domingos, expondo esta epístola de Paulo a Tito, sobre como ser uma igreja madura, como ser uma igreja bíblica, como ser uma igreja conforme a vontade do Senhor. E nesta noite não será diferente. Aprenderemos como ser uma igreja madura. Na semana passada nós olhamos para os versos 1 a 8 e vimos como devemos viver o Evangelho na sociedade para fazer diferença nesta sociedade caída. Como viver o Evangelho? Nós vimos no verso 1 que é preciso viver em submissão. Vimos através do verso 2 que é preciso viver em mansidão. E vimos dos versos 3 a 8 que é preciso lembrar quem éramos e lembrar o que o Senhor fez por nós. E hoje, meus irmãos, nós vamos ver, eu quero retomar do verso 8 até o final, e veremos que é preciso lembrar o que Deus requer de nós. O que é, queridos irmãos, que Deus requer de nós para que sejamos uma igreja madura? Olhe comigo então a partir do verso de número 8. Peço que você acompanhe com atenção a leitura que eu farei. Nos diz assim: fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém. Oremos. Pai Celestial, bendito seja o teu santo e precioso nome. Senhor, a tua palavra é a verdade. Santifica-nos, ó Deus, na verdade, na tua palavra. Senhor, nós não queremos brincar de ser igreja. Nós não queremos ser uma igreja conforme o nosso bel prazer. Nós não queremos ser simplesmente uma igreja que é dinâmica, cheia de atividades, uma igreja, quem sabe, até bem visível. Nós queremos ser uma igreja conforme a tua vontade. O Senhor nos tem ensinado, ó Pai, ao longo desses últimos domingos, como ser uma igreja madura, como ser uma igreja agradável ao Senhor, e que nesta noite o Senhor continue a nos ensinar e nos faça a igreja conforme a tua vontade, para a tua glória, para o bem deste povo, para, ó Deus, evangelização, ó Pai, para que o Evangelho faça diferença também nesta sociedade. Em nome de Jesus oramos gratos. Amém. Irmãos queridos, como já disse na semana passada, então, nós vimos que é preciso, para fazer diferença nessa sociedade, viver em submissão, viver em mansidão e lembrar quem nós éramos e o que Deus fez por nós. Agora, ao olharmos, retomando do verso 8, nós podemos ver que Paulo, aliás, o que ele está fazendo em toda a carta é nos ensinando como ser uma igreja madura. E hoje, então, retomando do verso 8, veremos como uma igreja vive de forma madura. Em primeiro lugar, a igreja vive de forma madura, priorizando o que é principal. Aliás, eu resolvi, até para tentar ajudar os irmãos a guardar, eu separei palavras com a letra P. Priorizando, purificando e provendo. Será que a gente consegue sair daqui com essas três palavras em mente? Priorizando,
purificando e provendo. Uma igreja, ela é uma igreja madura, priorizando o que é principal, purificando o que é pecaminoso e provendo com pessoas e provendo pessoas. É o que nós veremos aqui. Ao olharmos, queridos irmãos, nos versos 8 e 9, nós vemos que uma igreja madura é uma igreja que prioriza o que é principal. Eu vou repetir. Uma igreja madura é uma igreja que prioriza o que é principal. Existem coisas que não são principais, mas acabam sendo priorizadas. E existem coisas que não são principais e não são priorizadas. Olhe comigo os versos 8 e 9, eu lerei o verso 8, peço que os irmãos leiam o verso 9. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Vejam, Paulo, no verso de número 8, ele fala de coisas que devem ser priorizadas, coisas principais. E no verso 9, Paulo fala de coisas que não devem ser priorizadas, pelo contrário, que devem ser rejeitadas. Algumas coisas são excelentes e proveitosas. Você percebeu no final do verso 8, ele diz isso? Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Excelentes e proveitosas. Outras coisas, diz Paulo no final do verso 9. Esse aqui não está mais funcionando? Aqui, assim? Pode ser? Ok. Então, esse microfone agora não tem utilidade, está sendo fútil, né? Aquele microfone. Esse não, esse aqui agora ele tem valor. Irmãos queridos, Paulo então fala no verso 8 coisas que têm utilidade, coisas que são excelentes e são úteis. E no verso 9, coisas que não têm utilidade, elas não são proveitosas, elas não têm utilidade e são fúteis. A pergunta é, o que tem utilidade? O que é útil e o que não tem utilidade e é fútil? Quando nós olhamos no verso 8, quando Paulo fala destas coisas que têm utilidade, o que é excelente e útil? Fiel é esta palavra, diz ele no verso de número 8. E quero que no tocante a estas coisas, faças afirmações confiadamente. Estas coisas o quê? O que nós vimos na semana passada, o que Paulo, meus irmãos, vem tratando dos versos 4 a 7. O que é que Paulo disse nos versos 4 a 7? No verso de número 4, ele fala da manifestação da benignidade de Deus, o nosso Salvador. Paulo fala do amor. No verso de número 5, Paulo fala não de obras de justiça praticadas, mas mediante a misericórdia. No verso de número 6, ele fala da que Deus derramou sobre nós ricamente por meio de Cristo. Ele fala de bondade, benignidade, de misericórdia, tudo em Cristo. Sabe do que Paulo falou? O Evangelho. O que é útil? O que é necessário? O que é que faz diferença? O Evangelho. É o Evangelho, meus irmãos, que nós precisamos priorizar. É o Evangelho, meus irmãos, que nós precisamos levar em consideração. Priorizar o que é principal. Na semana que passou, na terça-feira, nós estávamos reunidos aqui em reunião de oração, e olhando para um texto onde falava sobre a importância da oração, eu citei uma frase, e eu creio que para falar da importância da oração, e essa frase, ela se encaixa agora. A frase diz o seguinte: a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Eu vou repetir, é muito principal, né? A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Você entendeu? A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Sabe por quê? Por vezes nós não fazemos da coisa principal a coisa principal. Por vezes nós fazemos de coisas que não são principais, coisas principais. E aquilo que é principal nós não fazemos de principal. O que é o principal? O Evangelho. A coisa principal, o Evangelho, nós precisamos fazer da coisa principal.
É o Evangelho, meus irmãos, que é a coisa principal. Não são os nossos gostos pessoais, não é o nosso jeitão, não são os assuntos que simplesmente nos agradam. O que de fato é principal para uma igreja é o Evangelho. Quantas vezes nós gastamos tanto tempo com coisas que, não estou dizendo que sejam ruins em si mesmas, mas não são coisas principais. E gastamos tempo, e fazemos reuniões, e debatemos, e fazemos estudos de coisas que não são principais. E vamos deixando o Evangelho, vamos deixando de falar da graça de Deus em Cristo Jesus, por causa de coisas que não são principais. Então, queridos irmãos, Paulo está falando, acabou de falar nos versos 4 a 7, da bondade de Deus, da manifestação de Jesus, da regeneração pelo Espírito, do Espírito da justificação pela graça e da esperança da vida eterna. Isto é principal. Irmãos, o Evangelho é a coisa excelente, o Evangelho é o que é excelente e proveitoso. O que nos é excelente e proveitoso é o Evangelho. Ele então fala da misericórdia do Pai para conosco, da obra do Filho a nosso favor e da presença do Espírito Santo em nós. O que é que devemos fazer? O que devemos fazer com tudo isso? Olha o que Paulo diz no início do verso de número 8, fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente. Faças afirmação confiadamente. Uma outra versão diz, afirme categoricamente estas coisas. Paulo está dizendo, irmãos, que nós devemos afirmar categoricamente essas coisas. Que Tito deveria afirmar categoricamente aquelas coisas. Que Tito deveria afirmar categoricamente o Evangelho. E não somente Tito. Tito deveria afirmar categoricamente o Evangelho, para que os membros daquela igreja, das igrejas lá na ilha de Creta, pudessem também afirmar categoricamente o Evangelho. Parar de perder tempo com o que não é principal. Afirmar categoricamente o Evangelho. Ou, como está aqui na versão revista e atualizada, fazer afirmação confiadamente. Irmãos, nunca é demais falar do Evangelho, jamais será necessário substituí-lo, jamais será necessário afastar-se dele, enfatizar estas coisas ao coração e aos irmãos da igreja é o que nós e eles mais precisamos. A minha maior responsabilidade é enfatizar o Evangelho. Sábado nós estávamos reunidos, ontem nós estávamos reunidos aqui, num curso de preparação para professores do departamento infantil, e ficou para eu falar sobre a teologia e a criança. E eu falava, irmãos, sobre a importância da teologia, da palavra de Deus, de doutrinas, para que os professores interpretem de maneira correta a palavra e apliquem de maneira correta a palavra para as crianças. Porque, por vezes, as crianças vêm à igreja e o professor ensina, por exemplo, sobre Davi e Golias, e a criança sai dizendo assim, Davi foi um grande herói, Davi é um super-herói, talvez como um tipo de Incrível Hulk, talvez como um tipo de Homem-Aranha, ou seja lá quem for, que as crianças têm no seu imaginário. Até uma irmã ontem, da igreja lá de Cabreúva, disse, pastor, eu nem uso a expressão personagens quando eu estou falando das pessoas da Bíblia, porque as crianças já associam personagem com os personagens das histórias. E quantas vezes as nossas crianças criam em sua mente a ideia de que essas pessoas da Bíblia, como Davi, como Sansão, como Noé, como tantos outros, foram super-heróis. E eu dizia, isso não é usar de boa teologia. Isso não é interpretar corretamente, não é ensinar corretamente, não é aplicar corretamente. Eu dizia, nós precisamos enfatizar o Evangelho. Ao ensinar sobre Davi e Golias, nós podemos apontar para Cristo, nós podemos falar do grande Deus, que é misericordioso, que é amoroso e que é justo e tratou com os filisteus. Nós podemos falar, meus irmãos, não de Davi, que tinha uma ótima mira, mas de um grande Deus que usou o pequeno Davi para derrotar aquele gigante que afrontava Deus. Nós podemos apontar para Cristo, para a graça de Deus, para com um povo que não era merecedor, um povo acovardado, que tinha um péssimo rei que era Saul, mas mesmo assim Deus usa de graça e misericórdia, e Deus então livra o seu próprio povo dos filisteus e daquele gigante que afrontava o povo de Deus e o próprio Deus.
Eu dizia, quando vamos ensinar sobre a história de Noé e da arca de Noé, por vezes o que as crianças têm na mente é simplesmente os animais e tantas outras figuras, quando na verdade a história da arca de Noé aponta para Cristo. A arca, meus irmãos, apontava para Cristo. Nós precisamos enfatizar o Evangelho para as nossas crianças. Elas não podem sair idolatrando as pessoas da Bíblia. Elas não podem sair simplesmente admirando, achando que esses personagens bíblicos eram super-heróis. Mas elas precisam entender sobre o grande e poderoso Deus que usa pessoas como instrumentos para a glória dele, para o bem do seu povo. As nossas crianças precisam aprender sobre o pecado, e não simplesmente não faça isso porque é pecado e Deus vai te castigar, mas aprender sobre o amor de Deus, aprender sobre a santidade de Deus, aprender sobre o porquê que o pecado é tão terrível, mas aprender sobre a graça de Deus em Cristo Jesus. Quantas vezes nós perdemos tempo com tanta coisa, e mesmo usamos mal a palavra de Deus, quando nós não enfatizamos o Evangelho, quando nós não apontamos para Cristo. Eu estou me referindo às crianças, mas isso pode acontecer também na classe dos adolescentes, dos jovens, dos adultos. Quantos sermões, meus irmãos, eu preguei, não exaltando a Cristo, não apontando para Cristo. Eu já pedi perdão para Deus, e eu tenho procurado, meus irmãos, pedido ajuda de Deus, para que sempre que eu prego eu aponte para Cristo, para que as pessoas não saiam tristes, olhando, depois de terem ouvido uma mensagem dizendo, puxa, eu não vou conseguir fazer, coitado de mim, pobre de mim, para mim não tem jeito. Mas conquanto que as pessoas sejam confrontadas, através da palavra de Deus, pelos seus próprios pecados, saiam com esperança em Cristo Jesus, com esperança em Cristo Jesus. Paulo, então, no verso de número 8, ele fala sobre o que é principal, o que deve ser priorizado, é o Evangelho. Precisamos falar categoricamente, afirmar categoricamente sobre a salvação em Cristo, sobre a graça de Deus em Cristo, sobre o Evangelho. Agora, o que é que não é principal? Verso de número 9. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Depois de vermos, meus irmãos, o que é útil, ele fala do que não tem utilidade é fútil, o que é inútil e sem valor, ele fala de controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei. E Paulo então manda que Tito evite estas coisas. Então nós temos aqui Paulo falando sobre enfatizar e evitar. Enfatizar aquilo que é útil, aquilo que é proveitoso, aquilo que é excelente, o Evangelho. Evitar aquilo que não é útil, aquilo que vai nos fazer perder tempo. Enfatizar o Evangelho e evitar controvérsias. Quantas vezes fazemos o contrário? Enfatizamos controvérsias e evitamos o Evangelho. Enfatizamos aquilo que não tem utilidade. E gastamos tempo tratando de coisas que Deus nem revelou para nós. E ficamos debatendo, o que será que era o espinho na carne de Paulo? Não importa qual era o espinho na carne de Paulo, o que importa é que Deus permitiu um sofrimento na vida de Paulo para que ele não se ensoberbecesse, para que a graça de Deus pudesse sustentá-lo, para que ele entendesse que ele era dependente do Senhor. Quantas vezes deixamos de falar da graça de Deus, da importância de dependermos do Senhor, da importância de vivermos para a glória dele, para ficar discutindo, qual era o sofrimento de Paulo? O que é que estava causando sofrimento? Não importa o que estava causando aquele sofrimento. Então, essa afirmação não nos parece, por vezes parece polêmica, né? Falar do que nós não devemos enfatizar aqui. Paulo condena a discussão fútil, sem proveito, sem implicações práticas na vida espiritual. Irmãos queridos, nós não podemos perder o foco. E quantas vezes perdemos o foco? Não é nem com discussões a respeito de textos bíblicos. Perdemos o foco discutindo futebol. Alguns mal acabam o culto e já estão discutindo e gastam muito tempo discutindo futebol. E nós perdemos tempo. Discussão fútil, sem proveito, sem implicações. Não podemos perder o foco desviando-nos da obra para gastarmos nossa energia com conversas inúteis. Aqui, o contexto do que Paulo está falando, alguns estudiosos creem que tem a ver, por exemplo, com o fato de que os rabinos judeus passavam o seu tempo construindo genealogias imaginárias de personagens do Antigo Testamento.
Os escribas, eles passavam intermináveis horas discutindo o que se podia e o que não se podia fazer no dia do Senhor, no sábado. Já pensou? Vamos ficar discutindo o que pode fazer no sábado. Pode a igreja, no caso, domingo, né, que para nós é o dia do Senhor, pode a igreja? Pode. Fazer comida aí? Será que pode fazer comida? E se alguém passar mal, pode levar no hospital? Eu acho que isso pode. E se eu precisar comprar um remédio, pode? Eu acho que não. Eu acho que pode. Esse tipo de discussão. Ao invés de nos apegarmos ao espírito da lei, acabamos sendo legalistas, querendo pegar cada pontinho da lei, o que os fariseus faziam, por exemplo, e discutindo coisas, então, meus irmãos, intermináveis. E essas coisas deviam ser evitadas pelos cristãos. Então, o que é preciso? Enfatizar o que é útil, proveitoso, o Evangelho. E aquilo que não é útil, aquilo que não é proveitoso, não gastar tempo. Nós precisamos, então, meus irmãos, fazer a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Vamos fazer do Evangelho a coisa principal. E isso nós precisamos para que a igreja seja uma igreja madura, uma igreja conforme a vontade do Senhor. Em primeiro lugar, priorizar o que é principal. Se queremos ser uma igreja madura, precisamos priorizar o que é principal. O Evangelho, meus irmãos, precisa ser enfatizado, precisa ser a coisa principal, precisa estar presente nos cultos, precisa estar presente na nossa escola dominical, em todas as classes, precisa estar presente na nossa reunião de oração, precisa estar presente no nosso estudo bíblico terça-feira, no pequeno grupo quarta, em todas as reuniões de departamentos e sociedades internas, nos acampamentos. As mulheres vão fazer acampamento agora. O Evangelho precisa estar presente, minhas irmãs, no acampamento de vocês. Não percam tempo com coisas que não são úteis. O Evangelho precisa estar presente após o culto, quando nós descemos para o nosso cafezinho. Pastor, significa que a gente tem que ficar estudando a Bíblia? Não. É o Evangelho presente nas nossas conversas, na forma como nós vamos receber os nossos visitantes e cumprimentá-los e acolhermos. É na forma como nós vamos procurar aqueles irmãos que imaginamos que estão precisando de ajuda. É na forma como nós cuidamos uns dos outros. Na forma como nós servimos uns aos outros. O Evangelho precisa estar presente em nossa vida diária, em todo momento, e na igreja em todo momento. Então, em primeiro lugar, priorizando o que é principal. Em segundo lugar, purificando o que é pecaminoso. Priorizando o que é principal. Em segundo lugar, purificando o que é pecaminoso. Versos 10 e 11. Vamos ler juntos, irmãos, versículos 10 e 11, leiamos. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. É preciso, queridos, em segundo lugar, purificar o que é pecaminoso, disciplinar pessoas facciosas, conforme a linguagem que Paulo usa, conforme é traduzido aqui na Revista Atualizada. É preciso purificar o que é pecaminoso. Paulo diz assim, evita o homem faccioso. A palavra faccioso é interessante, me chamou a atenção ao olhar para o termo do grego, né, a palavra aí do grego, a palavra é airetikos. Airetikos. Da onde veio a palavra heresia. Da onde vem a palavra heresia? Deriva nossas palavras herege, herético, sectário. Reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, observa que o substantivo subjacente tem um sentido de escola, um grupo de pessoas, né, e depois negativamente, partido, seita. Ou seja, quem escolhe arbitrária e autocraticamente algo especial para si, do todo da verdade, e arrasta discípulos atrás de si. É um sectário, é um herege. É uma pessoa que está na igreja, não para a glória do Senhor, não para o bem da igreja, para os membros da igreja, não para somar, não para ser bênção, não para apoiar, não para ajudar naquilo que está errado. Ele está na igreja para
criticar. Ele está na igreja para apontar erros. Ele está na igreja para trazer divisão. Ele está na igreja para falar mal. Ele está na igreja para ser contrário à liderança. Ele está na igreja para falar mal da liderança. Ele está na igreja para causar problemas. E vejam, nós não estamos dizendo que se uma liderança está fazendo algo errado, nós precisamos obedecer cegamente. Não. É interessante, não sei se os irmãos já perceberam, quando nós recebemos alguém por pública profissão de fé, alguém para ser membro da igreja, nós perguntamos assim: você promete se submeter à autoridade da igreja? Você promete ser submisso aos oficiais dessa igreja? Aí a gente sempre complementa: enquanto estes forem fiéis à palavra de Deus. Então, não é uma obediência cega aos oficiais da igreja, às autoridades da igreja, aos pastores, presbíteros, mas a ideia é, se houver alguma coisa, trate em amor, converse. Mas há pessoas que não têm esse espírito de soma. Elas querem apenas criticar, elas querem apenas falar mal. Elas querem apenas trazer contendas e confusão. O prazer delas é ficar simplesmente vigiando para encontrar defeitos, para encontrar erros. Ela não vai para a igreja para ser edificada, ela vai para ser uma espécie de fiscal do culto, fiscal da escola dominical. E vejam, é claro que nós precisamos examinar todas as coisas. É claro que Paulo vai elogiar os de Bereia, porque eles estavam olhando se tudo que estava sendo ensinado era bíblico. Não é isso que estou falando. Mas é uma disposição não de somar, não de agregar, não de abençoar. É uma disposição de criticar, de dividir, de trazer contendas. Este é o homem faccioso. É aquele tipo que arrasta pessoas para fora da igreja e diz: vamos formar o nosso grupo, vamos formar a nossa igreja, vamos sair daqui, porque aqui, e não por motivo justo. Quantas igrejas já sofreram por causa de homens facciosos? Sem motivo justo. Começam a falar mal de um, começam a falar mal da igreja, começam a falar mal do pastor, começam a falar mal, e nem sabem o que está acontecendo. Às vezes acontece, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, acontece situações do tipo assim: a gente toma algumas atitudes e a igreja não sabe o todo. E nós tomamos atitude, eu estou me referindo ao conselho, porque para evitar expor pessoas, nós tomamos algumas atitudes com muito cuidado para não expor as pessoas, porque nosso objetivo, inclusive numa disciplina, num trato, não é humilhar a pessoa, mas tratar. Aí as pessoas que não sabem do todo começam a criticar. Está vendo? Olha o que o conselho fez. Nem agiu, porque não sabem o todo. Estão apenas julgando sem saber toda a situação. Alguns, meus irmãos, acabam por criar verdadeiras contendas e problemas. E Paulo está dizendo: evita essas pessoas. Tito deveria evitar pessoas que gostavam de criar partidos dentro da igreja e semear heresia e discórdia. O que perturbava as igrejas lá de Creta era a tendência de falsos mestres formarem grupos dissidentes, dividindo assim o corpo de Cristo. Irmãos, se nós formos olhar aqui na palavra de Deus, por exemplo, só os escritos de Paulo sobre o corpo de Cristo, sobre a unidade do corpo, nós veremos o quanto Paulo fala sobre a importância do corpo de Cristo. Nós olhamos Efésios, por exemplo, e vemos que Paulo vai falando sobre a importância do corpo, sobre a unidade do corpo, sobre a nossa responsabilidade de preservarmos a unidade, que quem dá é o Espírito, cabe a nós preservar. Qualquer pessoa que vier com o objetivo de dividir, de atrapalhar, de não ser alguém que preserva a unidade do Espírito, precisa ser evitado. Precisa ser evitado, porque a unidade do Espírito ela é muito importante para o corpo de Cristo. Então, o que perturbava as igrejas lá de Creta era a tendência dos falsos mestres formarem grupinhos. E vejam, depois de admoestar essa pessoa uma primeira e segunda vez, em caso de contumaz obstinação, o que a igreja deveria fazer? Discipliná-la. E deveria fazer, e se a pessoa não muda de atitude, continua contumaz, continua querendo dividir, continua querendo atrapalhar, o que deve ser feito? Essa pessoa precisa ser excluída. Mas vejam, há um passo a passo a seguir. Primeiro, Paulo diz assim, verso de número 10, evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. A pessoa facciosa precisa ser admoestada, precisa ser corrigida em amor.
Aí você chega nessa pessoa e diz, por que é que você está agindo assim? Por que é que você está causando contendas? O que você está trazendo é justo? E se não é, você vai mostrar que você está com o objetivo, não pelo zelo do Senhor, da igreja, mas você está com o objetivo de criar confusão. E você admoesta essa pessoa. Mas sabe o que acontece? Ela continua querendo causar confusão, criticando, trazendo problemas, fazendo grupinhos. Aí você vai novamente, com a paciência no Senhor, com sabedoria, em amor, e diz para ela, olha, você continua em pecado, você continua trazendo confusão, você continua atrapalhando a comunhão da igreja, você continua sendo empecilho. E aí a pessoa não muda. Então, Paulo fala primeira e segunda vez. Aí ele diz no verso 11, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Bom, se a pessoa vive pecando, não há arrependimento, não há mudança de vida, ela está mostrando que ela está condenada. Em outras palavras, ela está mostrando que ela não pertence a Cristo. Porque se pertencemos a Cristo e pecamos, e somos admoestados, há arrependimento, há mudança. Mas quando a pessoa é admoestada, uma vez, duas vezes, e é levada, por exemplo, para o conselho, e é tratado, e ainda assim a pessoa continua, sabe o que ela está mostrando? Que ela não tem temor a Deus. Pode ser que depois ela se arrependa, pode ser, não sei. Mas qual é a atitude da igreja zelosa? É disciplinar e, se necessário for, depois de tomar todos os passos, seguir todos os passos, é excluí-la do rol de membros. É este, meus irmãos. Então, primeira advertência, segunda advertência e depois excomunhão. Na verdade, queridos, Paulo está aqui mostrando o processo que Jesus delineou lá em Mateus 18, 15 a 17. Jesus ensina que se um irmão ou irmã pecar, devemos lhe apontar o erro pessoalmente. Se alguém pecar contra ti, vai arguí-lo, você somente. E se a pessoa não mudar, você vai pegar uma testemunha e vai até ela e vai arguí-lo novamente. E se mesmo assim ele não se arrepender, devemos levar o caso à igreja, à liderança da igreja, para que a igreja o trate como fosse, se ele fosse um pagão, como se fosse alguém que não pertence ao Senhor. Então, meus irmãos, na igreja, para que a igreja seja madura, as coisas precisam ser tratadas, as coisas precisam ser purificadas, né? Nós não podemos viver fazendo vistas grossas ao erro. E nós temos, queridos, que levar isso em consideração. Uma das marcas da igreja verdadeira, os irmãos devem saber quais são as 3 marcas de uma igreja verdadeiramente de Cristo. Muitas marcas foram levantadas, mas os reformadores chegaram a um consenso em 3 delas. Pregação fiel das Escrituras. É você pregar a palavra, somente a palavra e toda a palavra. Uma igreja, para ser considerada a verdadeira igreja de Cristo, ela precisa ter a pregação da palavra. Não é pregar parte da palavra, é pregar toda a palavra. E de forma fiel. A segunda marca de uma igreja verdadeira de Cristo, a administração correta dos sacramentos. Você vai batizar, tem que ter o elemento correto, que é a água, precisa ter um ministro, ceia do Senhor, precisa ter o pão, precisa ter o fruto da uva, seja o vinho ou o suco de uva, precisa ter a pessoa que tem fé, precisa ter o ministro. Então, a administração correta dos sacramentos. E a terceira, e aqui que eu quero chegar, o exercício fiel da disciplina. Uma das marcas de uma igreja verdadeiramente de Cristo é o exercício fiel da disciplina. É sobre isso que Paulo está falando. Homens facciosos precisam ser exortados, admoestados. 1, 2 vezes. Na terceira, precisam ser tratados de uma forma ainda mais séria. E se não houver mudança, precisam ser retirados da membresia da igreja. Paulo, quando trata com a igreja de Corinto, ele escrevendo a sua primeira epístola aos Coríntios, ele fala sobre isso. Quando nós lemos, por exemplo, o capítulo 5, nós vemos Paulo chamando a atenção da liderança da igreja, que estava sendo omissa num caso terrível, um jovem que estava se deitando com a própria madrasta. E Paulo diz, vocês, sabendo disso, não fizeram nada, não trataram, vocês tinham que ter tratado disso. Primeira coisa, meus irmãos, então, vamos retomar. Para sermos uma igreja madura, é preciso priorizar o principal. A segunda coisa, purificar o que é pecaminoso. E a terceira e última coisa, é preciso prover com pessoas e prover
pessoas. É preciso prover com pessoas e prover pessoas. Vamos olhar a partir do verso 12. Acompanhem comigo. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam, saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Irmãos, é preciso então prover, provisão. É preciso priorizar, é preciso purificar e é preciso prover. Uma igreja madura é uma igreja onde há provisão. Provisão de pessoas, provisão de liderança. Vejam, o verso de número 12 fala sobre isso. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Então, meus irmãos, Paulo está falando de encaminhar. Paulo está falando aqui, meus irmãos, sobre enviar Artemas ou Tíquico. Paulo estava fazendo uma troca de obreiros, estava enviando Artemas ou Tíquico para ocupar o lugar de Tito em Creta. Percebam que o que Paulo está fazendo é uma provisão de pessoas para a igreja. As igrejas da ilha de Creta não podiam ficar sem uma liderança sólida, uma sólida liderança espiritual. Nós sabemos, meus irmãos, que é Deus quem age, mas Deus resolveu, em sua soberania e graça, usar pessoas. Deus resolveu nos usar como instrumentos em suas mãos para a edificação do corpo de Cristo. Deus resolveu usar pessoas como nós e nos dar dons para que o corpo seja edificado. Deus resolveu usar homens, pessoas como eu, pessoas pequenas, pessoas falhas, pessoas limitadas, para liderar a igreja. E por mais que pessoas sejam assim limitadas, fracas, dependentes de Deus, nós servimos um grande Deus. E nós somos apenas instrumentos nas mãos daquele que é o grande Deus, daquele que é o Redentor. E a igreja, meus irmãos, não pode ficar desprovida de liderança, de uma sólida liderança espiritual. Então vejam aqui que as condições ainda eram demasiadamente graves para as igrejas ficarem sem uma robusta orientação espiritual. A sociedade cretense era terrível. Os problemas na igreja eram grandes, nós vimos no começo da epístola, Paulo citando falsos mestres, Paulo citando pessoas que estavam trazendo elementos judaizantes para o culto. Paulo cita pessoas que não estavam levando o evangelho, mas estavam atrapalhando. E então, os problemas eram tão sérios que a igreja não podia ficar sem uma liderança sólida. Tito não deveria se ausentar da ilha, senão depois que os seus substitutos chegassem. Logo, porém, que esse obreiro chegasse, Tito deveria encontrar-se com Paulo em Nicópolis, pois era a sua intenção passar ali o inverno. Liderança sólida. Sabe por quê, meus irmãos? O conselho da igreja precisa se preocupar com isso. Liderança sólida, pessoas instruídas, pessoas capacitadas. Porque a igreja precisa de uma liderança sólida. Sabe por que a igreja precisa se preocupar na hora de eleger presbíteros? Porque a igreja precisa de liderança sólida. Nós não podemos ter pessoas que não conhecem a palavra de Deus, pessoas que não levam a palavra de Deus a sério, pessoas que não priorizam o evangelho. Percebam, no início aqui no verso 8, nós vimos que Paulo fala daquilo que precisa ser enfatizado, daquilo que precisa ser declarado, daquilo que, conforme diz aqui a nossa versão, afirmado confiadamente, o Evangelho. Uma liderança que não afirma confiadamente o Evangelho não é uma liderança que vai ser bênção para a igreja. De forma, meus irmãos, que uma igreja madura é uma igreja provida de pessoas que levam Deus a sério, de pessoas que levam a palavra de Deus a sério. Uma liderança como Deus levanta Josué e diz para ele: Josué, você vai liderar esse povo. Não te desvies deste livro da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Faça tudo conforme a minha palavra, diz o Senhor para ele, para que ele pudesse
prosperar em tudo que ele fizesse, para que ele conduzisse o povo que não era povo de Josué, que não era povo de Moisés, que não era povo de Abraão, Isaque ou Jacó, ou José, mas era o povo de Deus. É preciso que haja uma liderança sólida, uma liderança que ama a palavra e que vive a palavra e que prega a palavra, porque a igreja é a igreja de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é preciso prover com pessoas. E ele também cita, verso de número 13, encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. A fim de que não lhes falte coisa alguma. É preciso prover com pessoas e é preciso prover pessoas. Tito deveria prover de donativos os recursos, esses dois obreiros na obra itinerante que estavam realizando. Possivelmente foram eles os portadores desta carta de Paulo a Tito. As igrejas de Creta, então, deveriam suprir-lhes as necessidades nessa nova viagem que eles deveriam iniciar. É preciso que pessoas que pregam o evangelho, pessoas que fazem a obra sejam supridas. Nós temos tido o privilégio, meus irmãos, do sustento de líderes que pregam a palavra, de missionários que pregam a palavra em locais os mais diversos, porque nós entendemos que uma igreja madura, ela é provida de pessoas e ela provê pessoas. Ela é provida de líderes e ela provê os seus líderes. Como que alguém vai viver na pregação da palavra, no ensino da palavra integralmente, se ele não tiver as suas necessidades providas? Eu não estou dizendo enriquecer pessoas. Hoje há uma tendência de algumas igrejas enriquecerem líderes. Isso não é bíblico. Os líderes não têm que ser enriquecidos, eles têm que ser supridos, mas não enriquecidos. Nós não estamos falando, então, de algo que não seja provisão, nós estamos falando de provisão. Prover a igreja com pessoas, de pessoas e prover pessoas. Prover líderes e prover os membros também, prover as pessoas. Olha o que ele diz no verso de número 14. Agora, quanto aos nossos que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Boas obras a favor de quem? Dos necessitados. Igreja provê pessoas, é provida de pessoas e provê pessoas. A igreja, meus irmãos, madura é uma igreja que prioriza o que é principal, que é o evangelho. E o evangelho, meus irmãos, vai desembocar numa vida de glorificação ao Senhor, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a nós mesmos. Vai desembocar, meus irmãos, no estilo de vida de alguém que vive para o Senhor, e vive para o Senhor servindo aos irmãos, e vive para o Senhor amando ao Senhor sobre tudo e amando ao próximo, e cuidando, e zelando. Eu não consigo entender como uma igreja de fato é bíblica e ama a Deus, e tem pessoas necessitadas, pessoas sem o cuidado, pessoas desassistidas, desamparadas. Não há um amor a Deus. Tiago fala isso de forma muito prática, da fé sem obras, que é morta. E eu não estou dizendo que obras ali é simplesmente questões de assistência aos necessitados em termos materiais, não é isso. Mas é fato, meus irmãos, e ainda que o principal da igreja não tenha o cunho social, é interessante notar que uma igreja onde há o amor a Deus, haverá o amor ao próximo, haverá suprimento de pessoas capacitadas, haverá suprimento para essas pessoas e haverá suprimento para aqueles que estão necessitados. Então nós aprendemos nesta noite, meus irmãos, sobre uma igreja madura. É uma igreja, queridos, como nós vimos aqui, lembrando das letras aqui usadas, letras P, que prioriza, que purifica e que provê. Ela provê, meus irmãos, no cuidado e no amor. Vejam como Paulo termina essa epístola. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Não é apenas um término de epístola, apenas uma saudação. Paulo está falando, todos os que se acham comigo te saúdam. Tito, você não está sozinho, não. Existem pessoas que estão comigo, pessoas que te amam, estão te saudando, estão desejando a bênção do Senhor para a sua vida, se importam com você,
porque te amam. Todos os que estão comigo te saúdam. E ele diz mais: saúda quantos nos amam na fé. Esta provisão, meus irmãos, não é apenas material. Talvez a provisão material não seja a mais difícil. É possível que seja até a mais fácil. A provisão mais importante, necessária, eu diria até que mais nós temos visto a necessidade, então, é a provisão do afeto, do amor, do cuidado. Meus irmãos, nós não podemos ter pessoas desassistidas, nem materialmente, e às vezes acontece isso, não porque a igreja não quer assistir, mas às vezes a igreja nem tem condições materiais. Mas não pode haver falta de amor. Podemos não ter condições materiais para suprirmos como gostaríamos a necessidade de todos, mas não podemos deixar de suprir através do amor, através do cuidado, através do carinho, através das orações, através da presença. Uma igreja madura é uma igreja que provê. Provê em amor, provê em cuidado, provê, meus irmãos, em sacrifício em favor do outro. E assim, queridos, uma igreja madura. Nós estamos chegando ao final desta série sobre Tito, sobre a epístola de Paulo a Tito, onde nós aprendemos a ser uma igreja madura. O que nos falta, irmãos, é colocar em prática. Nós precisamos da graça do Senhor, nós precisamos da ajuda do Senhor. E a boa notícia é que o Senhor, que inspirou Paulo a escrever essa carta a Tito, que foi escrita a Tito para as igrejas na ilha de Creta, não foram escritas apenas para eles, mas para nós hoje. E o Senhor, meus irmãos, que deixou essa carta para nós hoje, para sermos uma igreja madura, é o Deus vivo e verdadeiro, que tem poder para nos auxiliar, nos sustentar, para sermos essa igreja madura.